Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é planejamento estratégico em logística. Tópico a ser abordado nesta aula: estrutura de planejamento estratégico de logística. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer a maneira como as organizações desdobram seus planejamentos estratégicos para a área de logística. Dar exemplo de métricas de desempenho utilizados para medir os processos logísticos e, por fim, entender e empregar o planejamento estratégico em logística. O que é planejamento estratégico em logística? Antes da gente falar de planejamento estratégico em logística, é importante a gente entender o que é planejar estrategicamente. Planejar estrategicamente é se precaver, é se antecipar a possíveis problemas ou possíveis soluções futuras para o seu produto, para o seu serviço, para a sua empresa. Antes de pensar em planejamento de logística, toda e qualquer empresa precisa ter um planejamento estratégico bem estruturado para toda a sua empresa. E o desmembramento desse planejamento estratégico deve chegar até a logística. Um planejamento estratégico bem estruturado, ele não trabalha única e tão somente com um setor em específico ou dois setores em específico. Ele trabalha com a totalidade da empresa, buscando um mesmo caminho, buscando um mesmo local comum para que eles possam alcançar. Quando a gente está pensando em planejamento estratégico, a gente pensa em objetivos. Qual é o objetivo central de uma determinada empresa dentro de um curto período de tempo, dentro de um médio período de tempo, dentro de um longo período de tempo? A ideia central é que uma empresa trabalha, por exemplo, pensando nos próximos 5 anos, ela gostaria de aumentar o seu faturamento líquido em 20%. Isso é um objetivo central de uma empresa. Como se planejar para isso? Todos os setores da empresa vão ter que trabalhar nesse sentido. E, claro, haverá o envolvimento também do planejamento estratégico voltado especificamente para a logística. Ela não só quer aumentar o seu faturamento, mas ela quer aumentar a sua efetividade, ou seja, quer baixar o seu custo para que ela possa ser mais competitiva. É um outro objetivo que ela tem dentro do médio período de tempo, por exemplo. Ela precisa se estruturar para isso, entender o que o mercado está demandando, entender qual é a qualificação dos seus profissionais, qual é os maquinários, máquinas, equipamentos que ela tem, qual é a infraestrutura que ela tem dentro da sua empresa, para que, de certa maneira, ela consiga entregar para esse mercado aquilo que ela havia pesquisado anteriormente dentro dessas especificações, sem esquecer, claro, dos concorrentes. O que os concorrentes estão fazendo? Então, quando a gente está falando de planejar estrategicamente, logisticamente falando, é depois desmembrar os processos logísticos, desde o fornecimento da matéria-prima, passando pelo processo de manufatura e entrega do produto final para o consumidor, quais são os pontos-chave que precisam ser trabalhados com antecedência para que o resultado final seja de acordo com aquilo que foi previamente estipulado para esse setor em específico, que é o de logística. Como aplicar o planejamento estratégico de logística, então? Primeira coisa é ter esse objetivo central. A partir desse objetivo central, você vai desmembrar isso. Quais são as equipes que vão trabalhar com esse planejamento estratégico? Estão preparadas para isso? Você vai munir ela de que tipo de informação? Depois disso, esse desmembramento, a gente vai alocar as pessoas certas, os locais certos, para desenvolver os projetos que sejam as estratégias para se alcançar esse determinado objetivo. E quando a gente fala disso, a complexidade dentro do processo logístico é gigantesco, porque existe o setor de compras, existe o setor de manufatura, existe o setor de expedição, existe o setor de entrega de produtos, existe o de pós-vendas, existe o setor de qualidade, existem vários setores que envolvem o setor logístico. E cada um deles precisa trazer um resultado que seja positivo para a empresa, para que no conjunto desses fatores possa se alcançar aquilo que se almejava no início, que é o objetivo central que a empresa tem dentro daquele determinado período de tempo. Políticas da área de logística, objetivos e desafios do planejamento estratégico. Então, o que a gente precisa pensar com relação a esses objetivos do planejamento estratégico? Primeiro, desenvolvimento dos processos logísticos. Para que algo possa ser feito com qualidade, independente das pessoas que estejam envolvidas no processo, é necessário que se entenda o seguinte: processos precisam estar bem delineados. Todas as peças que fazem parte desse conjunto precisam entender qual é o processo adequado para se chegar ao resultado que se espera. Por isso, padronização é de fundamental importância dentro de logística também. Quanto mais padronizado, todo mundo conhece qual é a regra do jogo, e trabalhando dentro dessa regra, a possibilidade de retrabalho ou trabalhos equivocados, fora do contexto que seria o original,
acaba diminuindo significativamente e aumentando a competitividade da empresa. Desenvolvimento da rede logística. Quando a gente está falando da rede, é desse envolvimento global, o desenvolvimento de fornecedores, o desenvolvimento de parceiros logísticos para a distribuição dos seus produtos, o desenvolvimento de parcerias dentro da própria empresa, processo de manufatura. Toda essa rede que faz parte do universo logístico precisa ser trabalhado dentro do planejamento estratégico organizacional. E o desenvolvimento de sistemas de informação. Não dá mais para a gente trabalhar na atualidade pensando em processos que sejam feitos num papel, na mão, ou acreditar só na memória das pessoas. Hoje é necessário que se trabalhe com tecnologia da informação, porque a partir dela eu posso estar munido de informações, essas informações serão transformadas em estratégias que vão ajudar eu a alcançar a um determinado objetivo que foi aquele pensado inicialmente. Portanto, trabalhar com tecnologia da informação para armazenar, consultar e a partir desta consulta poder trazer quais são as estratégias que a empresa vai utilizar é de fundamental importância e em logística esse monitoramento é de fundamental importância para que de alguma maneira todos os gestores que estejam trabalhando nesse processo tenham conhecimento global do que está havendo na empresa dentro desses processos logísticos. E por fim, desenvolvimento de estrutura organizacional de logística, ou seja, alocar as pessoas corretas nos locais corretos para o desenvolvimento desses processos e saber o que cobrar dessas pessoas para que o resultado seja aquele que foi almejado inicialmente. Controle e avaliação de resultados das atividades referentes aos processos do ciclo de logística. É muito complicado medir o potencial de cada uma das áreas, entretanto é necessário que se faça isso o tempo todo. Cada um dos setores precisa mostrar qual é a sua parcela de lucro que ele vai dar para a empresa. Ou seja, como ele vai otimizar os processos em prol de fazer com que o objetivo central da empresa possa ocorrer. Isso precisa ser departamentalizado. Eu não posso olhar um processo logístico de uma empresa e cobrar que todo o processo logístico, de uma maneira única, dê um determinado resultado. Para que esse resultado aconteça, é preciso departamentalizar, ou seja, o setor de expedição, o setor de recebimento, o setor de manufatura, todos os setores terão metas a serem alcançadas para chegar a esse objetivo. E para isso a gente precisa ter controle o tempo todo. Por que os norte-americanos, por exemplo, são considerados as pessoas que melhor administram as empresas? Tem um processo de administração muito bom. Claro, os japoneses também, mas a gente está falando dos norte-americanos em virtude do nível de pesquisas que eles fazem o tempo todo. Se você já trabalhou, conhece alguém que trabalha numa empresa norte-americana, vocês vão ver que eles pesquisam o tempo todo. É uma pesquisa atrás da outra, eles medem o tempo todo. Porque isso faz com que eles tenham maior velocidade para a tomada de decisão. E isso ajuda sistematicamente qualquer empresa a ser mais competitiva. Por isso, medir, avaliar o tempo todo é de fundamental importância também nos processos logísticos. E para que vocês saibam um pouco mais, eu deixei aqui um case da Netshoes, entenda um pouquinho a existência dessa grande empresa que inovou o mercado esportivo mundial. Vejam como é que eles estruturaram e por que a base logística é o principal fundamento que eles trabalham e aonde eles cresceram significativamente, trabalhando especificamente com uma estratégia voltada para o universo da logística, não só propriamente da venda de produtos, mas principalmente o setor logístico. E também, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor o que significa planejamento estratégico voltado para o universo logístico, tem um textozinho bastante simples aqui, bem objetivo, claro, para que você possa entender um pouco melhor sobre esse universo. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre planejamento estratégico em logística. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima.